Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai prosseguir falando a respeito do processo de hipnose, a respeito da hipnose e a respeito de como você faz para hipnotizar uma pessoa. A gente está nessa nossa aula falando agora já da fase final de toda a montagem do processo para hipnotizar uma pessoa. Você sabe que esse processo ele vai começar lá no pre-talk, ele vai passar pelo convincer, vai chegar naquela fase onde a gente celebra o contrato, posteriormente a indução. A gente pode incluir um signo sinal pós a indução, começa a fase de sugestões e posteriormente a gente vai para a última fase, onde a gente vai fazer a imersão. E é disso que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero falar hoje um pouquinho a respeito da imersão, que é justamente uma fase que as pessoas muitas vezes não se preocupam, pensam, eu já fiz toda a hipnose, já terminei todo o processo, então agora é só eu chegar para a pessoa, 3, 2, 1... olhos abertos e pronto, a questão acabou. E não é assim que funciona. Uma pessoa, quando ela está em transe, quando ela está vivendo o processo de hipnose, ela está num processo de hiperfoco e hiperconcentração. Caso você, depois de um tempo fazendo o processo de hipnose com aquela pessoa, simplesmente vire para aquela pessoa e fale para ela, 3, 2, 1, olhos abertos, muito obrigado, é isso, pode ir para sua casa. O que a gente pode ter? A gente pode ter um processo chamado de ressaca hipnótica. O que é essa ressaca hipnótica? A pessoa ela fica um pouco tonta, às vezes dá um pouco de dor de cabeça, às vezes dá uma sensação ruim, e aquilo que a pessoa viveu, aquela experiência incrível que a pessoa viveu, acaba terminando de uma fase ruim, de uma forma ruim, perdão. Ela acaba voltando para a casa dela, acaba saindo daquele processo, se sentindo mal. Por quê? Porque você errou. Você fez o processo de imersão de uma forma muito rápida. Então, algo necessário dentro do processo de imersão é que você tenha congruência nessa imersão e que você faça de uma forma que a pessoa vá se sentindo confortável até o momento dela emergir. Vocês devem estar percebendo que o tempo todo eu falo processo de imersão, que a pessoa vai emergir. Em nenhum momento eu estou falando que a pessoa vai acordar. Afinal de contas, na hipnose, a pessoa não acorda. Então, se você é hipnotista, pode abolir do seu vocabulário o acordar. 3, 2, 1 e você acorda. Não, ela não acorda porque ela não dormiu. Então, ela vai emergir. Então, a primeira coisa importante do processo de imersão é a gente ter congruência e, mais uma coisa, a gente fazer esse processo com tranquilidade para que a pessoa não viva o que a gente chama de ressaca hipnótica, que é aquela sensação ruim que ocorre pós a hipnose se ela emergir de uma maneira muito rápida. Então, o que você vai fazer? Você já deve ter visto alguns vídeos, eu aplicando isso. Se não viu, veja, a gente tem vários vídeos aqui dessa aplicação e é um processo onde eu faço. 1, você vai se sentindo cada vez melhor, dentro de você uma sensação boa. 2, essa sensação aumenta e você vai sentindo isso com cada vez mais intensidade. 3, aumenta ainda mais, você percebe que dentro de você essa sensação vai aumentando. 4, já muito próximo da imersão, você percebe que dentro de você surge uma energia muito boa. Você vai sentindo isso com mais intensidade, com mais intensidade, com mais intensidade, e no seu tempo com bastante tranquilidade. 5, olhos abertos, se sentindo muito bem, se sentindo muito tranquilo. Ou seja, o que eu fiz? Eu fui construindo esse processo de imersão. Eu posso começar mais devagar e terminar mais rápido? Claro, isso é uma congruência que a gente está falando. Então, como é? 1, você ainda está muito relaxado, os olhos ainda estão fechados, o corpo ainda está completamente relaxado, e dentro de você, você percebe que começa a surgir algo gostoso, algo bom, uma sensação boa. 2, isso vai aumentando. 3, e 4, e 5. E a pessoa emerge dentro daquele processo de congruência. Não dá para eu virar para aquela pessoa e falar para ela, 1, você vai se sentir muito enérgica. 2, mais enérgica. 3, completamente enérgica. 4, essa energia vai aumentando. E 5, você se sente muito, com uma energia muito grande no corpo, olhos abertos. A pessoa ela vai acordar quase em depressão, com aquele processo que você fez. Então, tenha congruência dentro do processo de imersão. Dentro desse processo, um outro ponto importante é uma fase que existe dentro do processo de hipnose chamado de permanose. O que é permanose? Existem estudos, e você vai constatar isso na prática da sua hipnose,
que aproximadamente 1 minuto e meio, 2 minutos depois da hipnose, a pessoa ela continua dentro do estado de hipnose, dentro do estado pronto para ela ser induzida. Então, por que eu estou falando isso para você e por que isso é importante? Digamos que a pessoa está lá, você está fazendo um processo na rua e em determinado momento você fez a imersão. Ok, aquela pessoa está bem, está ali, e aí em determinado momento você vira para uma outra pessoa que você estava hipnotizando do lado e você fala para ela, 3, 2, 1, durma. Pode ser que aquela pessoa, por mais que você tenha feito o processo de imersão corretamente, ainda esteja dentro do estado de hipermanose. E estando dentro do estado de hipermanose, o que acontece? Essa pessoa pode também fechar os olhos, abaixar o queixo e simplesmente tombar na sua frente. Então, a hipermanose é aquele estado em que ela está pronta para ser reinduzida, mesmo que você já tenha dado todas as sugestões de imersão. Então é muito importante a gente ter cuidado durante esse tempo e, mais do que isso, é muito importante a gente conhecer também a hipermanose. Por quê? Nesse 1 minuto e meio, 2 minutos, depois que a pessoa emergiu, então ela está lá de olho aberto, falando com você, ela ainda está recebendo sugestões. Então se você falar para ela, agora você vai sair daqui muito bem, você vai perceber o quanto sua mente é poderosa, quando você chegar em casa você vai perceber uma sensação muito boa, vai estar com a vontade de ficar com as pessoas que você ama, tudo isso vai estar sendo recebido como sugestão. Então, para o bom hipnotista, ele sabe que quando ele emerge a pessoa, dentro do período de 1 minuto e meio a 2 minutos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, enfim, vai variar de pessoa para pessoa, isso é uma média, aquela pessoa ainda estará em hipermanose, ou seja, aquela pessoa ainda estará recebendo sugestões. Então, num processo, e aí saindo um pouquinho aqui do nosso curso e avançando um pouquinho para a hipnoterapia, num processo de hipnoterapia, quando eu realizo um tratamento em uma pessoa e essa pessoa ela vive aquele tratamento, quando a pessoa emerge, eu peço para aquela pessoa olhar para mim e eu vou dar uma série de sugestões pós-hipnóticas. Por quê? Eu sei que aquela pessoa, depois de 1 hora, 2 horas, 40 minutos, 3 horas de processo, eu sei que aquela pessoa ainda está em hipnose. Ela está no tempo da permanose. Então, as sugestões pós-hipnóticas que eu der para ela ainda vão ficar. Você, quando fizer a sua imersão, você pode incluir, por exemplo, uma âncora, que foi objeto da nossa aula passada. Inclusive, eu botei lá um vídeo de eu aplicando isso numa pessoa durante a imersão. Você pode aplicar uma âncora e no momento que a pessoa emerge, você pode ainda dar sugestões pós-hipnóticas, sugestões que vão reforçar aquela âncora que você aplicou. Então, esse período é muito importante que você conheça, tá? Então, basicamente é isso, tá? Vocês, às vezes, pegam e podem ver alguns vídeos onde, porque eu vou lá e eu simplesmente boto a mão na pessoa e a pessoa entra em transe, né? Tem vídeos no YouTube que vocês vão encontrar com isso, que a pessoa não está seguindo ali o passo a passo do nosso processo de hipnose. Normalmente o que é isso? A pessoa hipnotiza, a pessoa está lá no estado de hipermanose, às vezes está até dentro do processo, e aí ela grava o vídeo simplesmente fazendo uma indução. Não acreditem nessas coisas. Afinal de contas, a hipnose é um processo. A hipnose não é controle da mente. E a partir do momento que a gente insere essa pessoa dentro desse processo, essa pessoa vive uma experiência ética, segura, e você está hipnotizando com elegância, que é o objetivo do nosso curso e é o objetivo da hipnose. Auxiliar pessoas e proporcionar às pessoas uma experiência incrível para que ela descubra o poder da mente dela e não para que ela ache que a gente tem superpoderes. Ok? Então, basicamente era isso que eu queria falar com você da imersão. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa aí o seu like. E em breve a gente vai se encontrar dentro dessa reta final do nosso curso, onde no final do curso, inclusive, você poderá solicitar a sua certificação. É isso, gente. Obrigado. Até a próxima. Valeu!